Eu vou compartilhar com vocês aqui umas palavras do Augusto Cury, mas que me fez lembrar do Marcos Paulo, que faz parte do ecossistema do Pablo Marçal, sobre a história de vida dele, né? Até ele conseguir ser uma pessoa bem-sucedida. E o que o Augusto Cury fala pra gente? Ele fala que as principais decisões da nossa vida são quase sempre solitárias. Elas não são compartilhadas nem com as pessoas mais próximas. É uma decisão que você faz com você mesmo. E ele também diz que para você ter esse processo de decidir e avançar, você precisa carregar duas coisas, porque uma delas só não basta, que são os sonhos e a disciplina. O que acontece se você carregar só sonhos? Os sonhos não faz a vida se mexer, não há movimento, não processa, você não age, e aí o resultado é frustração, né? É uma vida de sonhos, como a gente diz, não é de realização. E a disciplina, se você acoplar a disciplina aos sonhos, aí você vai ter um comportamento, uma metodologia de resultado. Então faz sentido, né? Deve fazer para você como fez para mim. Só que se você optar só em ser uma pessoa disciplinada e não tiver sonhos na sua cabeça, você vai ser uma pessoa obediente. Você vai estar executando o que mandarem para você. E aí eu lembrei de uma história que o Marcos Paulo contou, que durante a vida toda dele, desde criança assim, ele estava criando, ele queria uma coisa, mas não continuava. Ele queria fazer inglês, parava no meio. Ele queria fazer natação, não continuava. E o pai dele chegou num momento que o pai dele percebeu isso, que ele desistia de tudo que ele começava. Até que um dia ele foi pedir para o pai dele uma atividade mais cara, que era fazer judô, e que daí precisava de kimono, e o pai dele, vendo ele naquela situação de que não continua nada, achou desnecessário pensar que ia ter que gastar mais em equipamento para uma coisa que ele provavelmente não ia dar conta de continuar. Mas de tanta insistência da mãe dele, que acreditou nele, ele acabou fazendo. Mas o que aconteceu? Ele desistiu no caminho. E assim foi a faculdade. Ele decidiu que queria fazer um curso lá, foi lá e não quis mais. Pegou outro curso, foi lá e não quis mais. Moral da história, tudo ele começava e ele não continuava. E aquela voz do pai dele estava deixando ele desconfortável, porque ele estava já na idade de produzir, de dar resultado, principalmente para ele mesmo, mas ele não se via uma pessoa que tinha encontrado o propósito dele. Ele vivia alguma coisa angustiando dentro dele, dizendo que não era aquilo que ele estava fazendo. Até o ponto culminante, que o pai dele trabalhava com corretagem, ele decidiu que ia mexer com corretagem. Aí montou um ponto, criou um lugar, o pai dele investindo nele ali para abrir um negócio. E ele disse que no meio do negócio, ele descobriu, no meio da construção do negócio, né, a obra sendo feita ali, preparando espaço, ele descobriu o digital e ele descobriu que ele não queria fazer o que ele estava se preparando para fazer mais uma vez. E aí o que aconteceu? Ele começou a ficar em silêncio. Ele teve que falar para o pai dele que ele não queria. Não, ele não chegou a falar para o pai dele que queria. Ele pegou 40 mil reais financiados, escondido do pai dele, porque o pai dele não ia entender, os pais dele não iam entender esse gasto dele naquele momento.
escondido, ele foi para São Paulo fazer um curso de 40 mil reais, porque tinha uma moça que trabalhava com um salão de beleza e estética, e ele queria lançar ela, aprender como que fazia lançamento. E ele foi, ela gastou 40, ele 40. Mas o que aconteceu? Eles tinham dado certo. Aparentemente a coisa começava a se a parecer que ia dar resultado. Mas a menina se envolveu durante o processo desse curso com um rapaz que, segundo o Marcos, era muito melhor do que ele. E aí, quando tudo parecia que dar certo, o rapaz ligou dizendo que ele não fazia mais parte da parceria, que ele ia ter que andar sozinho e que se ele quisesse, ele ia ter que estudar mais sobre aquilo. E aí a vergonha, e o medo, e a dívida. Foi então que isso foi a válvula propulsora para ele se dedicar de corpo e alma a aprender sobre o mundo digital. E foi através dessa vergonha, dessa rasteira, que ele tomou jeito na vida e que ele descobriu o propósito. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, às vezes, o sucesso, ele vem mesmo acompanhado desses momentos aí de atrito, de pânico e de solidão, em que porque você acredita tanto num sonho que para os outros está tão longe, para você também, mas você confia nele, você se cala e aí você paga o preço daquela escolha que você fez. Se você for corajoso o suficiente, que se você tiver uma base do que você está fazendo realmente concreta, depois vai ser aplausos. Mas ela sempre vem acompanhada de alguns fracassos durante o trajeto, que são aqueles momentos de aprendizado em que você sabe onde deu errado e que você ainda vê uma luz ali de resultado e você continua insistindo até dar certo. E eu convido você a pensar sobre o que você deseja, quais são os seus sonhos, você colocar a disciplina aí e pagar o preço, porque a vida é assim. A vida não, o que você quer não vai cair do céu. Não vai você dormir à noite e sonhar e acordar com o que você quer no dia seguinte.